A paz e a graça, irmãos, em nome do Senhor Jesus, estamos no estudo bíblico de quarta-feira à noite. Hoje eu quero convidá-los a lerem comigo um texto em Apocalipse e lerem também algumas coisas em Mateus. Então vamos começar com o texto de Apocalipse, por gentileza, você que vai acompanhar a leitura comigo. Apocalipse capítulo 2. Verso 4 e 5. Podemos ler? Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. E eu quero ler com você um texto que está aqui em Mateus capítulo 4, nós vamos ler o verso 1 e alguns outros. Por favor, abra a sua Bíblia. Capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Vamos avançar um pouquinho. Verso 9. E disse-lhe o diabo: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, eu quero meditar com vocês hoje na importância da volta, da importância do retorno. Eu gosto de uma frase que diz que para trás nem para tomar impulso. A gente não deve andar para trás nem para tomar impulso. Porque é uma frase que mostra determinação, objetivo, garra, raça, força, compromisso com aquilo que a gente quer de verdade, com aquilo que a gente precisa alcançar. Então eu não voltarei nem um passo atrás para tomar impulso. É daqui para frente. Mas há circunstâncias em que essa frase não se aplica. Há circunstâncias em que nós precisamos fazer o retorno. Há circunstâncias que sim. Não sei se você já teve a experiência de sair e de repente você se lembra, percebe que esqueceu alguma coisa. No serviço, em casa, na loja. E você faz o retorno e vai lá buscar. Porque aonde você quer chegar, sem aquilo não adianta. Então não adianta continuar naquele caminho se o seu objetivo não vai ser alcançado porque lá atrás alguma coisa ficou e precisa ser resgatado. Ou quando você vai fazer uma receita, vai comprar algumas coisas e compra quase tudo. E durante a culinária, ali, durante o processo de cozimento, de fazer aquilo que você está querendo, você descobre que faltou um ingrediente. É preciso voltar lá e comprar. Senão a receita fica manca. A receita não fica boa. Às vezes você comprou errado. Era creme de leite, você comprou leite condensado. Vai ter que voltar lá, fazer o retorno e consertar. Nós temos duas situações aqui. A primeira situação é o Senhor Jesus que ensina ao anjo de uma igreja, ao pastor de uma igreja, ao mensageiro portador da palavra dele para uma igreja da Ásia. E diz assim: Tenho, porém, contra ti que você largou o primeiro amor. O seu amor esfriou. Você deixou a caridade. A palavra caridade é traduzida como amor. E ele diz: Lembra, pois, onde você caiu. Se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Irmão, olha o processo. Há um amor por Deus que se traduz em um conjunto de obras. Tem características de obras amorosas a Deus. Abnegação, negação de si mesmo. Fraternidade, reconhecimento do outro, empatia, misericórdia.
amor ao próximo, dignificação do outro, socorro às necessidades daquelas pessoas, contemplação via oração, afastamento, jejum, silêncio, um conjunto de obras, uma mudança de vida, fim de mentira, fim de vingança, fim da ira, uma vida transformada. Em algum momento, essa igreja da Ásia, representada pelo seu anjo, cai. A expressão cai significa a imagem do corredor, do atleta romano, do atleta grego, que vem numa disputa, está muito bem colocado, mas ele tropeça. Ele cai. Os outros vão passar na frente dele, ele ficou para trás. Então, o que é que você quer que esse atleta faça quando você é o torcedor por ele? Levanta, corre, mais garra, mais raça, ultrapassa, chega lá, mesmo que você não chegue em primeiro lugar, mostra que você lutou pelo que você queria. Essa é a figura. Então ele diz, lembra, pois, de onde você caiu, o que foi que te fez cair? Avareza. Começou a querer ganhar muito dinheiro, começou a ganhar muito dinheiro e agora Deus ficou de lado? Uma vida sexual desregrada? Sexo é para ser vivido, irmão. Sexo é para ser vivido, para ser entendido, conhecido e vivido. Ele não pode ser proibido sem entendimento. Ele precisa ser entendido e vivido. Mas ele tem que ser vivido dentro da sua normalidade. Algumas pessoas caem aí. Na avareza, na sexualidade, na violência, no desrespeito doméstico, desrespeito ao marido, desrespeito à esposa, desrespeito aos filhos, desrespeito aos pais, na falta de empatia pelo próximo, no processo depressivo, enfim, muitas situações. Então ele diz, usa a tua inteligência, conhece a tua própria história, lembra de onde você caiu, resolve isso. E volta à prática das primeiras obras. Se arrependa. Arrependimento é como amor se traduz em obras. Como queda se traduz em obras. Me mostra as tuas obras, eu te digo que você está caído. Me mostra as tuas obras, eu digo se você se levantou e deu gás. É isso que ele está dizendo. Faça o retorno. Talvez você caiu há 1 ano, há 6 meses, há 6 anos, há 20 anos. E o Espírito Santo te incomoda, ele te faz lembrar. E você chora, você por dentro se angustia. E quando você está sentado ali na mesa com os amigos, tomando cerveja, comendo torresmo, e torresmo é um negócio muito bom, e você vê o crente passando do outro lado da rua com a biblinha debaixo do braço, com aquela roupinha social bonitinha, indo para a igreja, com aquele sorriso, com aquele rosto de lua iluminado, e você baixa a cabeça e lá dentro de você dá aquela dor. Ou quando dá domingo à noite, e você se lembra, olha e diz, o culto está começando. Tem 10 anos que eu estou sentado nesse sofá aqui, assistindo Domingo Legal, assistindo Fantástico, assistindo Netflix, eu estou aqui jogando conversa fora, jogando buraco com os amigos, e lá dentro o Espírito Santo dá aquela torcida na virada do seu coração, e você diz, isso aqui não é o meu lugar. O Senhor está dizendo para você, faça o retorno. Faça o retorno, vai lá atrás, conserta, começa de novo. Teu lugar está lá na sua igreja. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Se você que me assiste é uma pessoa que de alguma forma caiu e se afastou, eu não vou dizer para você, venha para a nossa igreja ou venha para a nossa célula, até porque nós não temos célula. Nós somos igreja. Eu vou te dizer, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Não liga para o tamanho do templo, para o tamanho da placa, para o número de carros na porta. Entre e veja se há uma palavra bíblica. Veja se tem escola dominical, veja se tem estudo bíblico.
Veja se há temor de Deus. Veja se há alguém que te chama a atenção, que te mostra o caminho. Esse é o lugar. Vai lá. Não precisa nem vir para a nossa. Vai para a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Porque é uma lógica você estar próximo da sua casa. Você vai servir a Deus muito melhor. Tem que atravessar a cidade e ir para o outro lado, pelo amor de Deus. No segundo caso, nós vimos algo que é o contrário. Jesus vai para o deserto, para um recolhimento, entra em jejum. Está na presença de Deus, 40 dias, 40 noites. O diabo vem, você conhece a história. Manda que ele diga às pedras que se transformem em pães. Mostra os reinos da terra, diz que tudo pertence a ele e vai dar a Jesus, se Jesus adorá-lo. Diz a Jesus que Jesus não precisa fazer sacrifício para se revelar Messias, basta se atirar do alto do templo, porque os anjos vão segurar, basta que ele dê uma ordem. E Jesus vence o diabo na palavra. Aí diz o verso 11 do capítulo 4 de Mateus: vieram os anjos depois de tudo, depois que ele expulsa o diabo, ele é o vitorioso e o serve. E eu quero falar com você do verso bíblico que não está escrito na Bíblia. Tem um verso bíblico que não está escrito na Bíblia. Porque o capítulo 11, o capítulo 4, verso 11, vai dizer que ele foi servido pelos anjos. E o 12 vai dizer que ele começa uma caminhada messiânica. Eu quero que você e eu pensemos juntos no verso 11, a linha A. No verso 11,5, o que não está escrito. Sabe qual? O do retorno. E depois que os anjos o serviram, depois que ele comeu, ele deu graças e ele retornou ao mundo dos homens. Depois que ele chegou no auge da pirâmide espiritual, depois que ele teve uma experiência com o próprio diabo face a face, depois que ele venceu, depois que anjos desceram do céu e fizeram maravilhas e o serviram e ele estava saciado, ele voltou, ele fez o retorno. Ele não tinha caído para ter que se arrepender e retornar. Ele tinha vencido. E ele se humilha. Humilhar-se significa se fez pó. A palavra humilhar, humilhação, vem de humus, significa terra. Se lembrar que você é terra. Se lembrar que você é homem. Homem no sentido humano. Ele não diz eu sou muito bom, eu sou espiritual, eu sou... Não, ele é simplesmente o mensageiro de uma mensagem poderosa que o Pai confiou a ele. E ele precisa viver essa mensagem. Então ele faz o retorno aos seus iguais naquele momento. Naquele momento ele é Jesus, o homem. É aquele que o Paulo escreve, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Ele escreve ao Timóteo falando isso. Então, mesmo que eu e você tenhamos 30 anos de igreja, mesmo que nós já tenhamos a experiência de falar todas as línguas estranhas dos anjos e dos arcanjos e sei lá de que mais, mesmo que a gente tenha todas as visões, mesmo que a gente já tenha vivido todos os milagres, mesmo que a gente tenha alcançado todas as sabedorias, é preciso saber voltar à posição da humildade, se humilhar até a posição de humildade, se fazer humo, se fazer carne, voltar aos seus iguais. Porque o que adianta a sabedoria, o que adianta a experiência com Deus, se ela me afastar dos homens e não servir aos homens? O Filho do Homem foi enviado para servir e não para ser servido. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus. Eu fico impressionado com algumas pessoas que se esquecem disso. Como é importante saber fazer o retorno. Para trás nem para pegar impulso. Num dado contexto. Num outro contexto, não preciso nem pegar impulso. Eu preciso voltar para fazer conserto, ou eu preciso voltar para poder ajudar. Que você possa viver essa experiência em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que a graça do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja comigo e com você, hoje e sempre. Amém.